Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, tenho 46 anos, casada há mais de 22 anos e com 2 filhos. Quero contar rápido minha história. Meu marido era dependente químico e me escondeu isso até me levar ao altar. Com a mentira, como a mentira não fica por muito tempo escondida, logo descobri, meu mundo caiu. Nesse período descobri que estava grávida. Como venho de uma família descontrolada e desestruturada, por ter também um pai agressivo, resolvi continuar casada. Resolvi continuar casada ao invés de voltar para a casa dos meus pais, deve ser isso. Ajudei meu marido nas internações, reabilitação a dependentes químicos, dando apoio e visitando a cada mês. Até em reuniões dos narcóticos anônimos, frequentei para dar incentivo para ele continuar o tratamento. Nesse período de uns 8 anos, conseguiu largar as drogas. Só que meu amor já havia acabado, devido a tantas mentiras e frustrações. Nesse tempo de internações, idas e vindas, meu concunhado me dava muito apoio em tudo, até financeiramente. Bom, aqui vocês já imaginam, né, gente? Quando a pessoa fala assim, a gente já sabe para onde vai o negócio. A gente já sabe o que aconteceu aqui, né? Cocunhado. Cocunhado é marido da irmã do marido dela, tá, gente? E isso é o cocunhado, para quem às vezes fica ficando com dúvida. É o marido da irmã do marido dela. Ou seja, é o marido da cunhada dela, é o cocunhado. E nós mantivemos um vínculo bem forte até nos envolvermos. Começamos a gostar um do outro e a termos um romance escondido. Durou uns 7 anos. Mesmo amando, resolvi pôr um ponto final nisso tudo. Me iludi bastante, achando que ele iria me assumir, e isso nunca aconteceu. Então, o bloqueei e nunca mais tive contato e nem quero, pois sei que essa vida de amante não leva a nada. E se caso esse romance fosse descoberto, aconteceria uma tragédia entre famílias. Bom, quanto a isso, não tenho dúvida, né? E tragédia aqui não vou nem... Bom, é você que conhece a família, então, se você está falando tragédia, talvez conhecendo o contexto familiar, saiba que tem pessoas que são desequilibradas quando descobrem coisas assim. Então, a tragédia pode ser tragédia no sentido literal mesmo, né? Até com atentados à vida. Agora, ainda que não seja a tragédia nesse sentido literal, de atentado à vida, coisas assim, mas tragédia emocional. Quanto a isso, não tenha dúvida de tragédia emocional. Ou seja, pessoas destruídas. Destruídas por quê? Porque imaginavam tudo menos isso. Então, assim, quebra de confiança. Então, realmente aí é uma tragédia emocional. Mas é uma tragédia. André, você foi um anjo na minha vida depois que conheci seu canal e vi as histórias contadas sobre amantes, me deu força para sair disso. Muito obrigada, que Deus te abençoe sempre, um grande beijo. Acabou o e-mail, é mais um depoimento. Bom, ainda bem, tá vendo? Por isso que eu digo, gente, a vida é uma grande escola, e a gente pode aprender a partir da história do outro. A partir do tombo alheio, eu posso evitar o meu. Ou, ainda que eu não tenha evitado, porque queira ou não, eu também caí, eu também virei amante, mas ainda que eu tenha caído, eu entendo que o melhor é me levantar, como diz a canção, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então eu caí, mas agora eu levanto, olho para a situação, sacode a poeira,
dou a volta por cima, não quero mais isso para mim. Então as histórias dos outros me mostram, inclusive, o quanto isso pode ser ilusório. O quanto eu permanecer aqui pode ser, na verdade, uma grande ilusão e uma prisão. Porque as ilusões nos aprisionam. Presta atenção, gente. As ilusões nos aprisionam. Sabe? E é um dos piores tipos de prisão. Porque é aquela prisão que eu faço. Não tem grade nenhuma que me segure aqui, mas eu permaneço aqui. É igual, uma vez eu pedi para a inteligência artificial, porque eu queria fazer um texto lá para o Instagram, e eu pedi o meu texto, o que eu queria escrever, era sobre isso, sobre liberdade, sobre você não criar as ilusões que te aprisionam. E aí sabe o que eu pedi para a inteligência artificial criar? Eu pedi para o ChatGPT criar uma imagem para mim de um elefante preso por uma corda, e essa cordinha ela só estava amarrada com um nozinho num pauzinho. Sabe um pauzinho enfincado no chão assim? Um pauzinho. E a cordinha amarrada ali. E o elefante fica ali. O elefante, que pesa toneladas, ele fica ali. Era só ele fazer assim, que pronto, arrancava aquele pauzinho e ele ia embora. E olha, porque precisa ser um pauzão com uma correntona para segurar um elefante, hein, gente? Uma coisa muito forte. Mas ele é um animal. Então ele está condicionado. Alguém vem, amarra ali. É igual o boi. Você tem noção? Aquela cerquinha seguraria a boiada? Não segura. Mas eles chegam até ali, tem aqueles fiozinhos, né? Entre um postinho, um palanque de cerca e outro. Aquele fio, ele fica. E ali ele fica. Então você está vendo que, por vezes, essas ilusões, elas aprisionam. É o pior tipo de prisão. Porque a outra prisão, você sabe que você fez algo errado e você sabe que você está lá como consequência do que você fez. E não tem como você sair enquanto, né, não cumprir determinada quantidade da pena, aí vem todas aquelas questões de redução de pena, de não sei o quê, enfim. Agora, a prisão emocional não tem grade, você muitas vezes sabe que aquilo te faz mal, mas você continua ali. Então, é uma prisão. Por isso que aí, tá vendo? Quando eu vejo as histórias das outras pessoas, e eu tô vendo, e vou chegando à conclusão, opa, mas isso aí também é o que acontece comigo. E eu tô aqui alimentando que amanhã ele vai deixá-la para ficar comigo. E claro, né, deixá-la para ficar comigo vai ter todas aquelas consequências do escândalo, né, a tragédia que a gente já comentou aqui. E aí, racionalmente, eu chego numa conclusão. Racionalmente, eu penso, eu quero isso aqui para mim, certo? Tá, tudo bem, eu não tenho mais sentimentos pelo meu marido, escondeu lá o vício, eu fiquei ajudando, a hora que ele se libertou, né, eu, na verdade, não tenho mais sentimentos por ele. Então, assim, ok, mas eu não preciso viver uma situação dessa. Eu posso resolver a minha vida. Se eu vou terminar com meu marido, se eu vou continuar com ele, então, eu preciso colocar os pingos nos is da minha vida. Porque senão, onde eu já tenho um problema, ou seja, já não gosto mais do meu marido, onde eu já tenho um problema, ao invés de eu resolvê-lo, eu entro em outro. E aí vocês estão vendo como a coisa vai ficando cada vez pior? A gente tem que buscar solução, não mais problema. Presta atenção. Nós temos que buscar soluções e não mais problemas. O dia que a gente entender que se eu tenho determinada situação aqui que está confusa, deixa eu resolver essa situação, ao invés de entrar em outra. Que bom, minha querida, que você então, a partir de tantas histórias que aparecem aqui, né, tomou posse. Né? Eu tomo posse. E a partir do momento que eu tomo posse, eu ajo. Isso é fantástico. Eu tomo posse daquilo e eu ajo. Eu me vejo ali e eu não quero aquilo para mim. E aí eu ajo. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.